seja com todos. Tudo bem, queridos? Estamos aqui mais uma vez, né, para dar aí o nosso testemunho, né, dando sequência aí na nossa série Minha História. Essa série tem sido uma série muito abençoadora, né, onde a gente pôde ver vários testemunhos de alguns irmãos que têm edificado bastante as nossas vidas. Então seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal Rio de Vida Church, né, e faça parte aí dessa família, ok? Então vamos lá. Vai ser um pouquinho meio difícil a gente falar, né, da nossa vida em poucos minutos, né? Mas eu vou contar um pouco aqui do meu testemunho de vida, né? Muitas pessoas elas vêm para Cristo pela dor, né? Por ter passado por alguma situação, por ter passado algum trauma, por percalços da vida, mas não foi esse o meu caso, né? Eu vim para Cristo ainda bem jovem, de 16 para 17 anos, né? Eu fui privilegiado, melhor dizendo, aonde a igreja veio até mim, né? A igreja ela veio até mim. Meus pais, eles foram primeiro para a igreja, na casinha, né, lá na rua 42, coincidentemente eu morei nessa rua também, um tempo depois, mas os meus pais foram primeiro e logo após isso, a igreja veio ao lado da minha casa, ao lado, coladinho ali, ó. E eu, até então, na minha adolescência, meus pais me chamavam para vir, qualquer dia eu vou, né, aquela coisa de adolescente, né, eu tive uma adolescência tranquila, né? A gente viu aqui pessoas dando testemunhos que tiveram adolescência difícil, com drogas, né? Começaram bem cedo, né? Mas Deus resgatou. Então, a minha história ela é um pouco diferente, né? Eu não tive esses problemas, eu não tive esses percalços, eu não tive vícios, né? O meu vício era futebol, era assistir futebol. Era o que me impedia de vir para a igreja, era o futebol, né? Como a igreja era do lado da minha casa, eu ficava assistindo o jogo de futebol e ouvindo as canções na igreja. E eu até que gostava, né? E isso, com o tempo, Deus foi tratando, né? E eu acabei, através do louvor, né? Da palavra ministrada através do louvor, eu acabei conhecendo a Cristo. Deus, ele trata de diversas formas com as pessoas diferentes, né? As pessoas são diferentes e Deus trata com cada um de maneira diferente. Alguns, por meio do vício, acabou se achegando a Cristo. Eu, como não tinha vício nenhum, acabei vindo. Eu posso dizer que eu vim pelo amor, né? E um dos conceitos que eu sempre aprendi na igreja e eu carrego para a minha vida até hoje é a questão da gente respeitar os nossos pais, né? É muito importante, a Bíblia ela nos ensina que nós devemos respeitar aqui os nossos pais, e desde muito jovem eu sempre tive um respeito, eu sempre honrei os meus pais, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer a palavra, né? Eu sempre tive isso comigo, né? E a Bíblia diz, né, lá em Êxodo 20:12, né, que nós devemos respeitar os nossos pais, né, honrar os nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados na terra, né? Então, isso foi algo que eu aprendi, né? Eu já fazia inconscientemente, porém eu aprendi e eu carrego, e eu aconselho fortemente que você, jovem, que tem a oportunidade ainda de ter os seus pais, né, que você faça isso. Faça isso. Não deixe de honrar os seus pais, a sua mãe, que você vai ver que a sua vida ela vai ser muito, muito melhor. Amém? Desde muito cedo também eu comecei a trabalhar, né? Desde jovem trabalhava no mercadinho aqui da Rua 40, né? A rua da igreja. Comecei a trabalhar ali muito cedo, né? Às vezes tinha vários eventos na igreja de adolescentes. A gente saía muito, né? Ia para eventos gospel e tal, e saía. E quase nunca eu conseguia ir, né? Quase nunca eu conseguia ir. Eu tinha necessidade de trabalhar? Não, né? Graças a Deus eu tive uma vida boa, nunca me faltou nada na minha casa. Meus pais sempre conseguiram manter a gente muito bem.
né? Mas eu tinha aquela questão de eu querer trabalhar, eu querer ter as coisas, então por isso eu trabalhava, não que houvesse uma necessidade. Então eu acabava perdendo, né, alguns eventos e tal, e as pessoas sempre falavam para mim: poxa, mas você não precisa, pô, você está perdendo a melhor fase da sua vida. Não, queridos, eu não perdi a melhor fase da minha vida, eu aproveitei bastante a melhor fase da minha vida, né? Eu tive sim comunhão com os meus amigos, meus irmãos. Muitos cresceram comigo aqui na igreja e tem sido, na verdade, uma bênção. Foi uma bênção esse período. E eu aprendi desde cedo a ter responsabilidade no trabalho, né? Eu aprendi desde cedo, eu tive alguns patrões linha dura e eu louvo muito a Deus por isso. Porque isso me ajudou a formar o meu caráter, assim, grandemente, irmãos. Então, um dos tópicos que eu gostaria de contar sobre a minha vida é sobre responsabilidade no trabalho, né? Eu trabalhei em 3 empresas na minha vida, né? Trabalhei no mercado, trabalhei numa outra empresa, que foi logo quando eu saí do mercado. Nunca fiquei desempregado, graças a Deus, eu não tive essa experiência. Sempre saí de um lugar e a porta sempre ficou aberta, né? Eu sempre tive boas referências. Se eu precisasse voltar, né, a porta estava aberta. Então, isso é muito importante, queridos. Você, jovem, que está aí à procura do seu primeiro emprego ou está trabalhando, não sei a sua situação no momento, mas se você está trabalhando hoje, né, dê valor no seu trabalho, dê valor no seu patrão. A Bíblia, ela fala lá em Timóteo 6:1 muito sobre isso daí, sobre a relação entre o trabalhador e o empregador, no caso o seu patrão. Então a Bíblia, ela é um livro muito completo que nos ensina sobre tudo, queridos. Ensina sobre tudo, sobre tudo. Então lá em 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão sob escravidão estime os seus senhores como digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É lógico que naquela época de Paulo, né, a maioria das pessoas que frequentavam a igreja eram escravos. Naquela época era tratado por escravos. Hoje não, hoje nós somos tratados como empregados, colaboradores, né, que é o mais politicamente correto, colaboradores, né, e os patrões. Então a Bíblia fala sobre você honrar o seu patrão, honrar o seu trabalho, né? Não é você trabalhar quando ele está olhando. A Bíblia fala sobre isso, de você trabalhar somente quando o seu patrão está vendo. Se você continuar um pouquinho aí a leitura no livro de Timóteo, você vai ver que a Bíblia ela fala sobre isso. Então, queridos, dê muito valor ao seu trabalho, honre ao teu patrão, né? Eu tive períodos, né, que eu precisei, são períodos que a gente passa, né? E eu tive períodos que eu precisei ficar ausente, né, da igreja por alguns meses, né, em função do trabalho, né? Mas nem por isso a gente perdeu a integridade de cristão, né? A gente teve a famosa resiliência, né? A gente tem que ter em nós a firmeza da palavra. Então isso é muito importante, queridos. É importante que você honre o seu patrão, honre o seu trabalho. Infelizmente, é com dor no coração que eu falo isso. Hoje eu trabalho numa empresa com cargo de liderança e, infelizmente, a gente ouve muitas pessoas reclamando de crente. Eu já cheguei a ouvir, eu fiquei muito contristado com isso, mas eu cheguei a ouvir uma pessoa que era um nível acima de mim na empresa falar: se for cristão, eu não vou contratar. Infelizmente, com muita dor no coração. Por quê? Porque as pessoas não separam as coisas. Elas não separam as coisas, né? Ela deixa de trabalhar para estar na igreja. Estar na igreja é uma bênção, mas você tem que trabalhar também. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Não estou falando só para você vir só para a igreja ou só para você ir só trabalhar. Não é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que acabaram denegrindo a imagem de Cristo no trabalho, né? E a gente tem que dar o nosso bom testemunho lá também, principalmente lá, porque lá é o lugar onde a gente mais passa, o maior tempo da nossa vida a gente passa no trabalho. Então a gente tem que dar o nosso testemunho lá, né? Então, graças a Deus,
Eu sempre fui muito fiel ao meu trabalho também, né? Sempre busquei fazer o meu melhor em toda. O Rafa ele deu um testemunho aqui no domingo passado. Foi muito bênção o testemunho dele e muito parecido com o meu, né? Toda empresa que ele trabalhou, ele foi promovido, né? E eu também, toda empresa que eu trabalhei, eu fui promovido, eu era bem recebido, né? E isso para mim é motivo de orgulho. E eu fiz nada mais do que cumprir a palavra, né? A gente servir aos nossos senhores, né? Ou seja, os nossos patrões, como se estivesse servindo a Deus. Isso é bíblico, queridos. Não tem nada de errado nisso, é bíblico, né? E graças a Deus eu fui muito próspero nesse período todo. Nunca tive falta de nada, até mesmo porque o conceito de prosperidade não é só dinheiro, não é só ter dinheiro. Prosperidade é a ausência de necessidade. E eu não passei necessidade em nenhum momento da minha vida. Nenhum momento, nenhum, né? Graças a Deus eu nunca tive necessidades. Tive sim algumas dificuldades, alguns problemas, né? Alguns probleminhas as pedrinhas que aparecem no meio do caminho, mas a gente, com a ajuda de Deus, né? A gente consegue superar e vencer esses obstáculos aí, tá bom? Então, dando sequência aqui na leitura, no versículo 20, lá em Colossenses 3:23, diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor, e não a pessoas. Embora você esteja servindo a pessoas, faça como se estivesse fazendo para Deus. E Deus, ele é tão detalhista, queridos, que os nossos sonhos, eles acontecem em detalhes, com riqueza de detalhes. Eu lembro que eu trabalhava no mercado ainda, e o meu sonho era trabalhar numa montadora de carros, né? Era o meu sonho. Eu não fui tão detalhista, né? Como a gente ouviu no testemunho aqui, né? Do Rafa. Eu não fui tão detalhista assim, mas o meu sonho era trabalhar numa montadora de veículos, né? E passou-se muito tempo. Eu trabalhei por volta de 8 anos nesse mercado, né? Sempre fiel, mesmo ali ganhando um pouquinho, mas sempre fiel, né? Sempre dizimista. Seja dizimista, querido. Dízimo tem segredo. Aprendi com o Rafa. Dízimo tem segredo. Então, e um dos meus segredos foi ser dizimista todo esse tempo, né? E eu não me arrependo uma vírgula sequer de ter sido dizimista. E, mais uma vez, aconselho, se eu puder aconselhar você, eu aconselho fortemente que você seja dizimista. Amém? Para que a casa de Deus, ela seja mantida e os segredos de Deus sejam liberados sobre sua vida. Tá bom? Então, faça para Deus como se estivesse fazendo ao Senhor e seja dizimista, né? E eu, né, trabalhando ainda nessa empresa, tinha esse desejo de estar trabalhando numa empresa, numa montadora de veículos, e eu pedia muito isso para Deus. Deus, eu quero trabalhar numa montadora, e passava 1 ano, passava 2 anos, passava 3 anos, 4 anos e nada, e amém, né? Nesse período eu já estava namorando com a minha esposa, Cristina, né? E a gente começou a namorar, e veio o noivado. Eu falei, Deus, e o meu sonho, Deus, eu vou casar, Deus. E não acontecia. E nesse meio tempo, eu arrumei um serviço numa outra empresa que, no resumo das coisas, eu acabei ganhando menos do que no outro trabalho que eu estava, né? Mas amém, era mais longe, eu trabalhava do lado da minha casa, era mais longe, eu pegava ônibus lotado, eu acordava cedo pra caramba, mas amém, isso é importante, faz parte, né, a história para contar. E eu trabalhei nessa empresa por mais 3 anos, até que Deus me concedeu o privilégio de trabalhar em uma montadora de veículos, amém? E assim, eu sou muito grato a Deus e as pessoas que viabilizaram isso, que ajudaram, que contribuíram para que isso aconteça, porque Deus usa pessoas, né? Deus usa pessoas para te abençoar, né? E eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que viabilizaram, que me ajudaram a concretizar esse sonho. E uma certa vez eu ouvi uma pregação
eu vi uma pregação aqui na igreja que ela falava sobre, às vezes, o presente que você pede para Deus, ele pode vir numa embalagem diferente, né? E assim, a empresa que eu trabalho hoje, ela é considerada uma montadora, mas ela não monta veículos. Ela não monta veículos, ela faz componentes do veículo e a gente manda para outra fábrica que monta o veículo lá, né? Mas é a mesma empresa. Mas eu queria aquela coisa de criança, eu queria lá ver o carro, né? E ver o carro pronto, e a carcaça, depois o carro pronto, né? Era meu sonho. Mas o meu presente, ele veio um embrulho diferente, mas foi o presente que eu pedi para Deus. E graças a esse presente, né? Graças a esse presente, eu pude viabilizar, né, todos os meus sonhos até aqui, né? Graças à esposa que Deus me deu, que me ajudou bastante. Deus me deu uma mulher. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a Deus da esposa que Ele me deu, né? Inclusive daqui a pouquinho ela vai estar vindo aqui e vai estar complementando o nosso testemunho da parte que a gente casou em diante. Tá, então, queridos, o que eu gostaria de deixar para vocês é: seja fiel. Seja fiel, né? E, um detalhe que eu esqueci de contar também, né, dessa trajetória aí da minha adolescência até minha juventude aí. Quando eu, voltando lá atrás, antes de eu me converter, o que me atraiu a princípio foi o louvor, né? Foi a música. Deus usa, né, artifícios para ganhar o seu povo, né? E o que me atraiu a princípio foi a música. E da minha casa, eu ouvia o louvor todinho, perfeito, né? Eu abaixava a minha televisão que eu estava assistindo o jogo e ficava ouvindo o louvor, né? E naquele período eu estava começando a arranhar alguns acordes ali no violão. E quando eu me vi, eu estava com o violão na mão, tocando todas as músicas da igreja, sem estar na igreja, né? E hoje eu estou aqui, né? Eu estou aqui nesse púlpito, tremendo, nervoso, porque estou fazendo algo diferente do que eu estou habituado a fazer, né? É lógico que eu fico muito mais confortável quando eu estou aqui com um violão, uma guitarra, um contrabaixo na mão, mas eu estou aqui contando o meu testemunho para te fortalecer, para que você não desista dos seus objetivos, que você não desista dos seus sonhos, porque Deus, Ele é fiel e Ele te atende nos detalhes. Ele faz cumprir, se for plano dele, Ele vai cumprir nos detalhes. E o que me atraiu para vir para a igreja foi a música, e até hoje, queridos, faz mais ou menos 24 anos, 23 ou 24 anos que eu congrego nessa igreja, e de lá para cá, eu sempre participei do ministério de música da igreja. Sempre, sempre, sempre. Peguei todas as fases aqui, né? E eu sou muito grato a Deus. Eu tive o privilégio de ouvir algum testemunho, né, de pessoas que de uma certa forma, a gente está aqui, a gente não percebe, mas tem pessoas que estão sentadas nos bancos que acabam olhando para você e admirando o que você faz, né, admirando você como pessoa, sua conduta, né, e veio dar esse feedback para a gente. Nossa, eu comecei a tocar porque eu vi você tocando, e isso não tem, assim, é muito gratificante para a gente, né, poder saber que a gente faz o que gosta, né, porque eu amo fazer o que eu faço, né, a gente faz o que gosta, melhor ainda, faz o que gosta para Deus, né? E ainda tem esse feedback positivo de estar incentivando outras pessoas a estarem trabalhando para Deus também. Tá bom, queridos? Eu queria estar chamando a minha esposa, a Cristina, por favor. Ela vai estar dando sequência aqui no nosso testemunho, e eu queria somente agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, de dar esse testemunho. Quase nunca, né, a gente tem essa oportunidade assim, não que não tenha, que as pessoas não dão oportunidade, não é isso, é que eu não gosto muito de falar, né, eu sou um pouco mais retraído, né, assim, nessa questão de câmera, tal, de falar em público, mas foi uma bênção poder estar aqui com vocês, contar parte do meu testemunho, parte
da minha vitória, tá bom? E eu vou deixar vocês aqui com a presença da minha esposa, linda, Cristina, tá bom? Fique com ela aí que eu tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados. Amém. A paz, queridos. Então, né, a parte que eu vou estar aqui testemunhando, né, é a parte do nosso casamento, né? Ele falou sobre algumas áreas, né? Como Deus foi bom, como Deus foi maravilhoso, né? Fiel, né? Então, assim, desde o princípio, Deus ele foi prioridade nas nossas vidas, né? Como a palavra diz, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e as suas justiças e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus sempre foi a prioridade, né? Eu me converti de 13 também para 14 anos, né? E eu sempre, quando eu não conhecia Cristo, eu sempre sofri na área de sentimentos, tudo, né? E quando eu vim para Cristo, eu falei, né? Pedia para Deus, né? Restaurar a minha vida sentimental, tudo. E foi passando o tempo, né? A gente vai pegando amizades, a nossa mocidade. Foi uma bênção, o grupo de jovens e tal. E aí a gente, né? Começa as paqueras e tal. E foi aí que começou. Eu comecei a orar, né? Pedindo para Deus, um homem de Deus, tudo. E Deus foi encaminhando as coisas, né? E por que eu falei que Deus sempre foi prioridade? Porque antes de tudo, a gente começou orando, né? Vamos orar para buscar a vontade de Deus. Então isso é muito importante. Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus ele tem o melhor para nós, né? Então quando a nossa vontade é alinhada à vontade de Deus, né? No tempo oportuno, Deus ele realiza o propósito dele nas nossas vidas. Então aí a gente oramos para namorar, namoramos um período, depois nós oramos, ficamos noivos, oramos e nos casamos, né? Então Deus ele foi prioridade desde do princípio, e a oração também, né? Que a oração é muito importante, né? Porque a gente sempre estávamos, né, reunidos na igreja, congregando, fazendo, né, a obra de Deus, e sempre em oração para que Deus fizesse todos os planos dele, né, cumprisse os propósitos dele nas nossas vidas, né. Então foi desde o namoro, noivado, o casamento, ele sempre proveu, né, as nossas necessidades. E uma breve pausa aqui, né, os jovens que são solteiros, tudo, né. Aproveite mesmo a sua mocidade, estude mesmo, trabalhe, né? Para que quando chegar essa etapa na sua vida, esteja, né, tudo já mais encaminhado. Porque assim, nós estudávamos, nós trabalhávamos, nós fazíamos cursos, né, complementares. A gente só se via de domingo, depois do culto, né, da escola bíblica, era a escola bíblica de manhã. Você namorava quando? Domingo à tarde, antes de vir para o culto. Aí você fala, mas às vezes, né, o jovem pode falar, mas é muito pouco ver o namorado uma vez na semana e só esse pouquinho de tempo. Não, mas foi graças a esse pouquinho de tempo que a gente teve o preparo, né? A gente se preparou e Deus foi provendo todas as coisas. Então, jovem, trabalha, estuda, namore com propósito, né? Porque a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, né? E eu sabia, né? Eu já tinha pedido para Deus, né? Um homem de Deus, tudo. Então, um namoro com propósito é o propósito de casar. Então, você que é jovem, você que começa a namorar cedo, saiba que você vai casar cedo. Você não vai ficar namorando e perdendo, né, o foco, perdendo o propósito de Deus para sua vida. Então, namore com um propósito que Deus ele vai abençoar o teu coração. Então, quando a gente casa, tem aquele ditado, né? Quem casa, quer uma casa. E era um dos nossos desejos do nosso coração, era, né, uma casa. Só que quando a gente casou, a gente não tinha ainda a condição, né, para isso. E a gente procurando casa, tudo para alugar, enfim. E eu lembro até hoje, né, que o meu sogro chegou pra gente, olha, a minha casa, tinha uma casa de aluguel, né? Vai desocupar o inquilino, não, fica. E ele ficou insistindo, não, filho, fica, né?
A gente falou, tá bom, pai. Aí ele falou, né? Então nós vamos ficar, mas eu vou, né? Não vou ficar para sempre, eu vou, né? É um período, tal. E nós louvamos a Deus porque esse período foi bênção. Como ele disse, Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, né? É um dos sinais de Deus. Então, a gente casou, moramos 5 anos, né? Nessa casa. Nós ajudávamos a pagar alguns impostos, tudo. Mas foi graças a esses 5 anos que nós priorizamos, né? Tivemos um propósito de prioridade. Nós queremos a nossa casa, então nós vamos ter que batalhar para isso. Então, nesses 5 anos, né? A gente tivemos que ter a disciplina, que é um dos pontos, né? Você ter disciplina. Você tem um propósito, então você tem que ter a disciplina para chegar nesse propósito. E foram nesses 5 anos que Deus foi abençoando, que aí ele, né? Deus abriu a porta para ele, que era realmente um sonho, né? Para a vida dele. E eu sempre também trabalhei, enfim. E nesse propósito, nesses 5 anos, deu exatamente 5 anos, quando a gente fez 5 anos de casado, Deus nos abençoou, né? E abriu aí uma oportunidade de termos a nossa casa própria, né? E louvamos a Deus, ficamos felizes, tudo, né? Então, a gente foi para essa casa que Deus preparou. Foi realmente um preparo. Então, a disciplina, quando você tem um propósito, a disciplina é fundamental para a gente, né, alcançar esse objetivo, alcançar esse propósito. Então, a gente teve que o quê? Prioridades e renunciar muitas coisas nesses 5 anos para poder dar entrada na casa. Então, se você está com um propósito, saiba que você vai precisar renunciar a algumas coisas e ter a prioridade para ter a disciplina para chegar no teu propósito. E Deus vai te abençoar como nos abençoou. Então, tudo que temos hoje, né, foi Deus que nos deu, né? Sem Ele, nós não conseguiríamos nada, né? Ele que nos dá vida, Ele que nos dá saúde, né? E a gente fazer a nossa parte. Deus, Ele entra com o impossível, mas o possível é nós que temos que fazer, né? Então, foi uma bênção, uma vitória, e a gente foi para nossa casa. Aí veio mais um propósito, né? Ó, nós vamos quitar a casa, né, em tanto tempo. Então, passou mais 5 anos e, para a honra e glória de Deus, conseguimos quitar essa casa, né? Conseguimos quitar a casa. E a gente já estava fazendo o importante, o planejamento. E nós queríamos algo, né? Dar um passo a mais, né? E nós colocamos a nossa casa para vender. E orando a Deus, sempre orando e falando, Deus, conduza, né? Se for da tua vontade. Ele tinha o desejo, né, de morar mais próximo do serviço. A gente não era longe, né? Eu morava aqui, a gente morava no Parque São Rafael, não era tão longe, mas o trânsito e tudo, enfim, aí teve o período que Deus abençoou, ele fez a faculdade, então chegava muito tarde, enfim. Aí, vamos orar, anunciamos, fizemos o anúncio, né, fomos na imobiliária, tudo, e passou-se, acho que uns 2, 3 meses, apareceu um casal que queria, né, enfim, foi... Tava tudo certo, a Caixa aprovou, foi tudo uma bênção, né? E eles iam casar no final daquele ano, né? E infelizmente aconteceu que num feriado, né? Do mês de junho, esse rapaz sofreu um acidente, foi muito triste, ele sofreu um acidente e perdeu a vida nesse acidente, né? Então ela... Tava tudo pronto, irmãos, tudo pronto, só faltava a documentação toda pronta, só faltava eles assinarem. Só que nessa época abriu o feirão, né? Então o banco ele só trabalha em cima, né, do feirão de imóveis e os papéis tudo ali, tudo certinho, só chamar e assinar. Mas Deus tem os seus caminhos, né? E aí ela falou, ó, infelizmente eu não vou ficar porque eu tinha um propósito, mas acabei perdendo meu noivo, enfim. E a gente humano, né, também falou, a gente entendeu, claro, né, é uma coisa que foge do nosso controle. E agora, Deus? Porque nós tínhamos um prazo, né? A gente tinha a entrega das chaves do apartamento no final do ano, tem toda aquela programação, né? E agora? Bom, Deus, se o Senhor agir, né, se for da sua vontade, vai dar tudo certo.
Se não, nós ficamos aqui, né? Irmãos, passou nem um mês, apareceu outro, ó, imóvel não é uma coisa assim que, né, é rápido, uma coisa rápida, né? Passou um mês, apareceu um casal que é do bairro mesmo, tudo. Correu super tranquilo, foi rapidinho, assinando. Até assim, a gente fica até, quando Deus, né, faz as coisas, nossa, meu, aí a gente parar para analisar, né? Então, assim, era uma coisa que humanamente já estava meio que perdido. Olha, tem pouco tempo, a gente não vai, né, fazer a venda da casa. Mas, como estava tudo debaixo do propósito de Deus, então confie. Confie em Deus. Deus, ele tem o melhor. A situação pode fugir do nosso controle, mas Deus, no controle de Deus, nada escapa. Ele é o controle das nossas vidas. Então, assim, foi uma bênção, nós estamos lá já faz 7 anos. Então, assim, isso aqui é só um resumo, né? Para te encorajar a ficar firme na fé, a ficar firme em Deus, né? Nós não servimos ou amamos a Deus porque Ele nos dá, não, mas pelo que Ele é. Ele é Senhor das nossas vidas. O maior presente de Deus é ter nos dado o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, para nos dar a salvação, né? Então, eu quero que você, gostaria, né, que você seja edificado através, né, desse testemunho das nossas vidas. Nós tem muito mais coisa, mas é por isso que nós estamos aqui, só para testemunhar um pouquinho do que Deus tem feito. Então, fica firme em Deus, seja fiel a Deus, seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar, amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, Cris. Uma bênção ter você na minha vida. Amém. Queridos, essa foi parte, né, da nossa história, lógico, muito resumido, né? Muito resumido, né? Alguns detalhes acabaram ficando ocultos, né? Mas se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, quiser nos procurar, a gente pode sentar e conversar, né? Com muito mais tranquilidade, tá bom? Agora eu gostaria de estar orando por vocês, né? Para que Deus Ele possa abençoar a sua vida da mesma maneira que Ele abençoou a nossa. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, te louvando, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. E oramos também abençoando, Senhor, cada um que estará, Senhor, assistindo esse vídeo, Senhor. Eu não sei em que momento da pessoa vai estar assistindo esse vídeo. Eu não sei em que momento espiritual a pessoa vai estar passando no momento que estará assistindo esse vídeo, mas eu quero encorajar, Senhor, eu quero encorajar essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, a buscar, a ser fiel a Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que abençoa nos detalhes, Pai, e eu gostaria de estar abençoando, Senhor, a cada um desses amados, Pai, que estão assistindo esse vídeo, e peço que o Senhor venha com o Teu poder e a Tua glória e encoraje, Senhor, essas pessoas a Te buscar, a buscar a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro, Senhor querido, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe você. Espero que você esteja bem. Fiquem bem, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.